Maravilha, amém, Luciane. Amém. Quero chamar todo mundo que Bem-vinda. eu posso, hein, gente? Espera aí. Vamos convidar, não, tá Vamos. aumentando a quantidade de pessoas aqui, hein? Até o aviãozinho, Maravilha, Luciane e Joana. maravilha. Botar um Bem, aviãozinho para voar aí. já vou conversando Amém. com as irmãs que chegaram, agradecendo a presença de vocês. A gente está participando, né? Na verdade, a gente estava realizando uma série de lives, né, para alcançar o coração de vocês, mas as primeiras que estão Amém. sendo alcançadas somos nós, né? É Então, verdade. tem sido uma bênção esse momento para a gente ter comunhão. Então, vamos aproveitar para convidar mais irmãs para estarmos aqui, tá bem? Bem, eu sou a Amém. Jussum, deixa eu me apresentar para quem não me conhece. Eu sou a Jussum, me reúno na igreja no Paranoá, faço parte da coordenação do Ministério de Mulheres, né? E a gente vai conversar com algumas irmãs aqui. Nós temos a Carla, também faz parte do Ministério, né? Amém. E aí Amém. temos a irmã Joana, de Amém. Tabatinga, a irmã Luciane. Graças ao Senhor, nós estamos aqui para ter comunhão, né? Amém. Bem, Amém. semana passada, que já está no nosso feed, nós tivemos a nossa primeira live no mês de outubro, que é um mês que trabalha a conscientização e prevenção ao câncer de mama, né? Então a gente começou falando, nós temos três, né, aspectos do nosso ser, e a gente começou pelo espírito. Então, se você não teve a oportunidade de assistir, volta lá no nosso feed, né? E aí você clica lá e assiste a live que ficou gravada. Essa também vai ficar gravada hoje. E aí, a live da semana passada é a mulher, o tema, né? Foi a mulher que deixa eu pegar a colinha. A mulher que cuida da sua comunhão com Deus, né? É porque eu tô com a de hoje. A de hoje vai falar sobre a nossa alma. A mulher virtuosa cuida das suas emoções, né? Então a gente vai ter bastante comunhão aqui sobre isso. E semana que vem a gente vai para o aspecto do corpo. Então, por favor, já agendem aí para vocês estarem conosco aqui desfrutando, tá certo? Então, bem, depois, em outro momento, eu vou falar, vou passar aqui a palavra das irmãs, passar a palavra para a irmã Carla, né? E Amém. vamos ter comunhão aqui. Então, sejam muito Amém. bem-vindas. Aleluia. Amados, uma coisa que eu fico muito impressionada, que eu não sabia, é que o homem tem 3 partes. Eu não sei se você que está aí sabe disso. Mas nós não somos só o nosso corpo físico, né? Então, outubro, a gente fala de cuidado e a gente normalmente fala do cuidado com o corpo, né? Principalmente com relação ao câncer de mama. Mas nós quisemos estender um pouquinho mais esse assunto, porque nós somos, além de corpo, nós temos uma alma, que é a nossa mente, nossa vontade, nossa emoção, e temos também um espírito, que é a parte mais íntima que o Senhor criou. E, sabe, tem um Dostoiévski, que é um filósofo antigão, que ele costumava falar que o vazio do homem é do tamanho de Deus. E esse vazio do homem é justamente o espírito, que a gente nem sabia que a gente tinha, mas nós temos um espaço, né, que precisa ser preenchido por Deus. E aí, então, eu convido Amém. todas vocês que não estiveram semana passada conosco para verem a live da semana passada, porque ela tratou justamente disso. Nós começamos de dentro para fora dessa vez, né, Ju? Em vez de começar de fora para dentro, nós começamos de dentro para fora. Nós falamos primeiro do espírito. E hoje a gente vai falar da nossa alma, né? Que é essa parte psicológica nossa, psíquica, né? Que é a vida psicológica do homem. E essa alma tem 3 partes, que é a nossa mente, a nossa vontade e a nossa emoção. E a gente quis trazer gente como a gente para falar sobre esse assunto. Nós não somos especialistas, somos pessoas comuns que têm uma alma e que cada uma tem o seu jeitinho de lidar com ela. Porque a nossa alma é útil para o Senhor, sim. Né? Lá em João, em Lucas 9:23, fala assim: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue dia a dia, tome a sua cruz e siga-me. Se negue como? Né? Aí Mateus continua e fala assim, Mateus 10:39. Quem acha a vida, perdê-la-á. Quem, todavia, perde a vida por minha causa, acha-la-á. E aí eu fui atrás de ver em grego que vida é essa. E lá, quando explica a vida, fala assim, vida é alma, o lugar dos sentimentos, desejos, afeições e aversões. Então, é justamente essa parte que a gente precisa perder. Perder como? Significa que isso não é importante para o Senhor?
É importante para o Senhor, sim, muito importante. Desde que ela seja uma com Deus, né? E sendo uma com Deus, nós vamos ter os mesmos pensamentos de Deus, vamos ter os mesmos sentimentos de Deus e vamos ter a mesma vontade de Deus. E é para isso que o Senhor nos deu uma alma, né? Só que a nossa alma precisa estar posta no Espírito, que é esse lugar onde a gente tem comunhão com o Senhor. E aí a gente precisa exercitar esse Espírito. Como que a gente exercita o Espírito? Live anterior. Tem que dar um gostinho, né? De ir lá e ouvir a live anterior. E aí, a gente exercitando esse espírito, a gente vai ter emoções dominantes. Sabe quais são as emoções dominantes da nossa alma quando ela está no espírito? Está lá em Gálatas 5, de 22 em diante. As emoções são amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão. Essas são as emoções que nós precisamos cultivar. Cuidar das nossas emoções é mantê-las no espírito, né? E aí, então, a gente precisa de vigiar. E é isso que nós vamos começar hoje, né, Joana e Luciane? Como que a gente vigia para essa nossa alma? A gente conhece. A gente precisa primeiro se conhecer, né? A gente sabe o que leva a gente para fora do espírito e o que traz a gente para o espírito. Então, a gente precisa saber para onde que nossa alma está pendendo. Em Romanos 8:6 diz: o pendor da carne dá para a morte, mas o do espírito para a vida e paz. Então, nós precisamos justamente saber como que a gente faz isso. E eu queria pedir para a Joana contar para a gente, primeiro, falar um pouquinho dela, né? Quem é Joana e como que essa Joana faz para que essa alma fique mais tempo no espírito e como que ela cuida dessas emoções no espírito. Fala para nós. Amém. Amém. Boa noite a todas, né, que estão aí nos ouvindo. Como a irmã disse, né, eu sou Joana, da igreja em Taguatinga. Já me reúno há mais, sei lá, quase 30 anos na igreja em Taguatinga. E sou casada, né, 40 anos, e tenho 3 filhos adultos. A mais velha é casada, aí tenho a Daiane e o David. E assim, o meu esposo ainda não reúne, né, conosco na vida da igreja, mas crê no Senhor. E meus filhos foram criados, né, na igreja, antes no grupo cristão, depois nós viemos para a vida da igreja. Hoje eles não estão reunindo, mas... Então, assim, eu passei por muitas fases na minha vida, sabe, irmã? Eu tive, há 3, 4 anos atrás, um problema muito sério, né, pessoal, familiar, e aí eu me vi realmente com a minha alma doente. Eu me vi, assim, no fundo do poço. E o que me curou, o que me tirou desse fundo do poço e me fez levantar e olhar para o Senhor foi a palavra, né? Invocar o nome do Senhor, né? Comer e beber. Essa aqui foi minha companheira, ela está até desgastada, porque eu perdi o sono, né? Então na madrugada, quem me fazia companhia era a palavra, a Bíblia, né? Então, eu lia muito a Bíblia, lia muito. E aí eu conversava muito com o Senhor: Senhor, até quando? Senhor, Senhor, e aí, né? Eu perguntava: Senhor, quando que essas coisas vão mudar? Né? Eu quero a minha família toda servindo o Senhor, eu tenho lutado para ver minha família na tua presença. E aí, teve um período que eu estava muito mal. Outra, além da palavra, outra coisa que a gente precisa muito buscar, irmãs, é a comunhão. Todas nós precisamos de uma parceira de oração. Nós precisamos de uma parceira, aquela irmã que você fala assim, é ela, para ombrear com você, para chorar com você, para orar por você, né, com você e por você. E assim, graças ao Senhor, o Senhor levantou várias amigas. Às vezes eu recebi aqui telefonema, era oração. A Luciane, que está aqui conosco, foi uma dessas parceiras, né? Que às vezes, assim, na madrugada mesmo, eu perdi o sono, mandava mensagem. E ela sempre, sempre à disposição, né? Dentre outras irmãs, amigas que o Senhor colocou na minha vida. E assim, irmãs, outra ajuda que eu tive foi de perseverar nas reuniões. Às vezes eu ia em frangalhos. Eu pensava, hoje eu vou para ficar no banheiro chorando.
né? Quando tocava aquele hino, né? Que assim que toca ali na sua emoção, realmente eu chorava, mas eu permanecia na reunião. E aí eu fui convidada para servir a irmã, né, Luciane, quando ela chegou aqui, né, nós já tínhamos um serviço de mulheres aqui, mas aí ela chegou com gás, né? E aí ela me chamou para servir juntamente com ela. Quando ela me chamou, eu falei, irmã, pelo amor de Deus, você não sabe como é que eu tô? Eu tô só o caco. O que eu vou falar para essas mulheres? Ministério de mulheres? Não, não tem nada para falar de bom para essas mulheres, não. Ela falou, tem sim. É agora que o Senhor quer te usar. Agora que o Senhor vai fazer. E ela me encorajou, e eu me sentia assim, a pior das mulheres, né? Eu falava assim, ah, meu Deus, se eu for abrir minha boca vai sair um poço de amargura, como é que é isso? Mas não, ela me alimentava, né? E aí nós começamos a desfrutar de vários livros nas reuniões, né? Os livros espirituais é outra ferramenta maravilhosa. Então, invocar o nome do Senhor, ler a Bíblia, no início você não vai ter vontade, não. O inimigo vai falar assim, você não vai entender nada. Mas a gente tem que insistir. Porque o Senhor fala. E numa dessas falas do Senhor, ele falou comigo. Né? Numa dessas noites que eu chorava nos pés do Senhor, ele falou para mim assim claramente. Em Jó 36, versículo 2. Ele falou o meu nome para mim. Falou, Joana, mais um pouco de paciência e te mostrarei que ainda tenho argumentos a favor de Deus. Irmãs, naquele dia eu falei, como assim? Primeiro eu argumentei, né? Mas como assim? Mais paciência? Eu já estou mais do que Jó. Não é possível um negócio desse? Né? Até quando? Mas ele falou, mais, minha filha, mais, é mais. Né? É mais um pouco de paciência. E aí ele me mostrou aquele versículo também, que eu não marquei ele aqui agora, se necessário, né? Se necessário. Aí eu falei, então é Por necessário que eu breve passe tempo por e, isso, se por necessário. breve tempo. Sim, por breve tempo, se necessário. Aí eu comecei a cavar. Foi o ano, irmãs, que eu consegui ler a minha Bíblia, fazer aquela nossa leitura anual, com tanta intrepidez, e o Senhor falar tanto comigo. Então, aí eu percebi, quando fala, né, que todas as coisas cooperam, eu falei, realmente, até o sofrimento coopera. Porque aí é a hora que você não tem mais saída. Você fala, agora sou eu e o Senhor. Né? Entrou aí uma colega Neidisley, eu vi aí o nominho dela. Essa também foi outra parceira de oração, uma irmã amada da igreja Filadélfia, se eu não me engano. E assim, ela também era uma parceiraça de oração. E então é isso, irmãs, é palavra, oração, reunião e servir. Servir. Você vai ouvir o inimigo te falando, você não tem capacidade para servir, você não tem nada. É mentira. É mentira. É mentira de Satanás. Ele quer porque ele veio para matar, para roubar e para destruir. Ele quer roubar a nossa paz, ele quer destruir a nossa habilidade, que todas nós o Senhor deu habilidades, o Senhor deu dons para usar para a edificação da igreja. Amém. E assim eu fui curada, irmãs. E estou aí prosseguindo. Tem a vida perfeita? Não. Mas tem um coração cheio de busca. Amém, Amém. irmã. E Não aí, sei se eu Joana, me quando você olha, delonguei né, para uma irmã demais. Luciane, que tem um irmão Ah, cooperador do lado dela, aí você deve pensar assim, é. ah, a vida dela é muito mais fácil, né? Para a Luciana é fácil, né? Porque o marido é cooperador, é irmão É, responsável, né? Os filhos criados na igreja. carinha dela. Mas eu sei, porque como ela me dá o ombro, eu também às vezes dou o ombro. Todas nós enfrentamos lutas. Amém. Todas nós precisamos de parceiras. É isso mesmo. Irmãs, né? E nesses livros a gente tem desfrutado, né? Irmãs amigas. Nós Amém. lemos um livro que falava disso, né? Amigas, irmãs amigas. Nós precisamos ter, e diante do Senhor falou, Senhor, me dá uma Amém. irmã amiga para ombrear comigo. Aleluia. Amém. Isso mesmo. E aí a gente fica imaginando que é fácil, né? A gente olha para a vida da irmã e fala, ah, para ela é muito fácil. Ela não tem problema nenhum, né? E aí eu quero até compartilhar com vocês que agora mesmo, um pouquinho antes dessa live, eu não sei se vocês todas sabem, mas esse ano foi um ano muito difícil para mim, que desde a conferência de fevereiro que eu estou lutando com o Senhor, porque eu estou louca para ir para a conferência e eu não consigo. Meu pai adoeceu.
Eu cheguei em fevereiro, na segunda-feira da Conferência Internacional de Fevereiro, que o meu coração estava lá, o meu marido estava internado com Covid, num momento, né, já inflamatório da doença. Eu estava com Covid em casa e meu pai, de 94 anos, infartando em Goiânia. Então, essa tem sido a minha vida desde fevereiro. Eu me mudei para Goiânia praticamente, fiquei 5 meses lá. E agora, pouquinho antes dessa live, falei, não, eu preciso contribuir, né? Preciso dar minha colaboração para as meninas do Insta. Nem adiantou muito, né? Porque a Ju tá aí hoje agora ainda, firme e forte. Mas eu queria a parceira irmã. contribuir, né? E aí o Senhor falou, amém, fica sexta-feira, porque eu tô indo, já que eu voltei a trabalhar, tô indo toda sexta e voltando todo domingo para ver meu pai. E agora, um pouquinho antes agora, a cuidadora do meu pai falou, olha, a perna do seu pai tá muito inchada. Ele teve uma trombose há 2 semanas atrás. E eu tô aqui, né? E não vou conseguir chegar lá agora para levá-lo. Liguei para o médico falou, não, traga ele amanhã, 11 horas. Então, não consegui ninguém para levar, eu ia amanhã à tarde, vou amanhã de manhã levá-lo. Então, a gente precisa saber que mecanismos a gente usa num momento desse. Eu vou desesperar? Eu vou ficar ansiosa? Vou, porque eu sou humana. Mas o Senhor me falou, ó, lança sobre mim toda a sua ansiedade. Eu estando lá ou eu não estando lá, é o Senhor quem cuida, né? Então, a minha presença lá é imprescindível emocionalmente, talvez para eles. Mas para o Senhor, eu creio que comigo ou semigo, Ele vai agir, né? Então, agora eu falei, Senhor, amém, eu estou aqui. Hoje eu quero ser um canal para o Senhor fluir através de mim. Invoquei o Senhor, orei desesperadamente, me derramei e o Senhor me deu graça para estar aqui agora. Então, cada um de nós tem o seu jeitinho, né? Outra coisa que eu estava compartilhando com as irmãs no dia que a gente estava preparando a live, é uma coisa que pode ajudar muitas irmãs que estão aqui, e esse é o nosso coração, por isso a gente abre o coração também, é que eu sempre fui muito atraída por música no mundo, sempre. Então, eu sei que isso é uma coisa que me faz pender para a carne. O que eu fiz desde que eu comecei a reunir, conheci a vida da igreja, comecei a viver essa intimidade maior com o Senhor? Eu só ouço hino. A minha vida, quando existe uma música perto de mim, é hino. Porque, para mim, isso é uma forma de me manter no espírito. E eu tive uma experiência muito doce também com isso, na segunda-feira, que eu tive que voltar de Goiânia, aflita, porque eu queria voltar para o trabalho, mas atrasou o médico do meu pai e eu voltei para Brasília sozinha. Então, muitas coisas para a Carla antiga poderiam estar, né? Se eu estivesse na carne, Satanás ia estar falando assim, pode estragar o carro, você está sozinha na estrada, pode coisar um pneu, pode ter um acidente, enfim, várias coisas podia estar pensando. No entanto, eu estava ouvindo hinos. Irmãs, foi a viagem mais gostosa que eu fiz na minha vida. Eu senti o Senhor me preenchendo e desfrutando comigo daquele momento único entre eu e Ele somente. E depois Ele me deu um pôr do sol. Ele sabe o tanto que eu amo uma lua cheia e o tanto que eu amo um sol. Ele me deu um pôr do sol num lugar que eu não precisava virar para olhar. Tava aquela bolona de fogo ali exposta para mim, irmãs. Isso é o Senhor. Ele cuida da gente nos mínimos detalhes. Basta a gente se dispor. Então, Luciane, você que tem um super maridão, que também serve o Senhor, que tem a vida facinha, conta para nós como é que é seu viver de colocar a mente no espírito. É facinho, igual a gente imagina? Pode contar. Não é não. Não é não, né? Não é não. Eu falei, até comentei com as irmãs que uma das minhas fraquezas é ficar só. Eu não gosto de ficar só, por isso que eu sou muito intensa, né? De estar envolvida. Eu quero estar envolvida em tudo da igreja, porque isso me salva. Salva a minha mente, salva o meu corpo. E eu tô junto com tá junto com as irmãs, né? Junto com o corpo de Cristo, rapaz, a gente vai para o terceiro céu mesmo. A gente vai para o terceiro céu. A gente tem essa... A nossa vida fica mais leve. Não sei vocês aí que estão em casa assistindo a gente aí. Fica leve sim. Agora, ficar sozinha, irmãs, quem tem o mesmo sintoma que eu, não fique. Procure alguém, procure, como a irmã Jona falou, tem irmãs que possam brigar contigo. Seja sincera,
né? Seja verdadeira também, abra seu coração. Não use máscara, sabe? Porque nesse tempo final agora, Deus precisa de cada uma de nós. E se a gente for sincera conosco mesmo, quais são as coisas que me atrapalham para eu chegar até lá? Né? Eu preciso, se eu não consigo confessar para Deus, eu preciso procurar alguém para confessar. Olha, eu tenho esse tipo de carência aqui. Desde muitos anos eu vivo essa carência, mas não consigo vencer. Procura alguém, abre o teu coração, que essa pessoa vai te levar para Deus. Irmãs, sempre procure, irmãs. Irmãs maduras que amam o Senhor, que está ligada com a palavra. Nunca procure irmãs que gostam de outras coisas, Procure aquelas irmãs que realmente elas se empenham, né, de estar com o Senhor, que tem essa comunhão com o nosso Senhor. Ó, a nossa vida, nós que somos irmãs que têm um esposo que coopera aí, a gente fica mais tempo só do que acompanhado. Graças a Deus que no período, né, nos períodos atrás, eu tinha Mateus e Rebeca pequeno do meu lado, então tudo que fazia, eu estava junto com esses meninos, né? Hoje já estão grandes, né? Cada um está no seu cantinho, né? Então, assim, eu sabendo quem eu sou, eu não gosto de ficar sozinha, então eu vou para onde tem gente. E onde tem crente, né? Onde tem crente que ama o Senhor. Então eu vou para esse lado aí para poder, né, ser salva de mim, dos meus pensamentos, sabe? Porque o inimigo aproveita esse momento nosso de solidão, porque foi assim que ele fez com Eva. Foi no momento só dela que ele enganou ela. Né? Se ela tivesse junto com o maridinho dela, né, a Bíblia não mostra que ela estava junto, mas que ela estava só. Isso aí ficou bem claro para nós, né? E ela ouviu aquilo dali e achou que aquilo dali era verdade. E não era, irmãs. Né? Então, por isso que eu faço isso comigo. Para eu vencer minha mente, para eu ser vencedora, eu não quero ficar só. Eu procuro sempre estar junto com as irmãs. Procuro fazer minhas coisas de casa, aprendi uma coisa muito legal, que é a Joana, cara. A Joana, quem tá com a Joana, meu... Ou a gente aprende a ser vencedora, a gente aprende a ser vencedora. Porque essa guerreira é rapidinha. Ela faz aquilo, faz assim, meu Deus, eu não consigo chegar, tá bom? Eu ainda não consigo chegar com ela, mas eu faço algumas coisas assim, né? Mas tem que ficar do lado dela, porque, ó, é feio. E hoje à tarde, como a irmã Carla está falando, né? Nós temos ferramentas, várias ferramentas. Nós temos eu posso orar por você, irmãos, aqui, ó. Pega isso aqui, ó. Sai com sua camiseta, sai com um grupo de irmãos, ou não tem um grupo, tem uma irmã, sai com ela. Mas não fica na tua mente, não. Nesses últimos tempos aqui, eu só preciso de ti. Ele nos chamou, ele nos predestinou e ele nos abençoou. Isso é verdade. Se você crer, você vai receber essa bênção, né? E ser casada com um marido que está lá longe, como é que é? Fácil? Não é, porque a gente tem que ser uma com ele. Eu falo assim, até brinco com ele, falo assim, eu não tenho nem a opção, né? Se não tem aquele negócio de marcar sim aqui, não, é sim. É sim. Amém. Vamos para lá? Amém. E agora? Amém. E agora? Amém. Não tem. E eu não posso atrapalhar também, né, irmãos? Eu não posso ser uma pedra de tropeço na vida do meu marido, não posso ser uma pedra de tropeço na vida dos meus filhos e nem na vida das minhas irmãs que estão junto comigo. Luciana, isso é super importante, né? Nós temos a capacidade de levar nosso marido, nosso chefe, nossas irmãs, amigas, para fora do espírito. Então, nós precisamos vigiar também para não fazer isso contra eles. Pelo contrário, sermos aquelas que, com o nosso falar, conduza o nosso marido, as nossas irmãs amigas, até o nosso chefe, para o espírito. Né? Porque nós também podemos fazer isso com outras pessoas, não só com a gente, né? Então, a gente tem que vigiar duplamente, para nós e para eles também, né? Verdade. Essa é a porção nossa, irmãs. A gente só tem que agradecer ao Senhor ele ainda concedeu para gente essa porção, então eu tenho que honrar o meu Senhor com aquilo que ele me deu, né? Que é cuidar bem daqueles que estão mais perto de mim, cuidar bem primeiro de mim, irmãs. Ó, se você não cuida de você, se você não tira um tempo para você, lendo a sua palavra, né? Lendo a Bíblia, lendo o seu... Hoje nós estamos lendo esse livro, né? Que é a hora da virada. Quem tá com esse livro aqui, né? Os irmãos passaram o calendário para nós, né?
Aí, pega o calendário, né? Se você ainda não começou a ler, né? Eu quero te encorajar hoje. Vai lá, pega o seu Amém. livro, leia, sabe? Isso é salvação para você. É salvação, você não vai ficar mais na mente, não tem mais espaço para entrar coisa na sua mente, porque você está cheia da palavra, né? Tem um grito de Amém. guerra que a Justo gosta, que eu acho fera demais, que é a palavra Para fará, parar. então vou Então vou Então, mergulhar. mergulhar. mergulhar, a Isso palavra aí, fará. fará, Então vou Então, então vou vou mergulhar. 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 Entendeu, irmã? Então, a palavra falou, mergulha. Procura, Amém. né? Leia a sua Bíblia. Acho que como a irmã Carla tem falado, que as irmãs que fazem parte daquele grupo de ouvir a palavra ali pelo Ministério de Mulheres, tem O acompanhado de encorajamento perto, diário, né? de encorajamento, tem acompanhado de perto. Isso não é para as irmãs que estão na nossa frente, não, é para nós. Se Amém. eu me alimento bem, se eu cuido bem de mim nessa área, irmão, eu não vou ser problema para ninguém. Pelo contrário, eu vou trazer mais Vai pessoas ser para perto do bênção. Senhor, né? É Amém. isso que o Senhor quer de nós. Se nós conseguimos fazer isso nessa nossa caminhada hoje, que o Senhor nos escolheu agora, porque está no finalzinho, irmã, nós vamos trazer bênção sobre bênção nas nossas igrejas. Os Amém. irmãos Amém. vão poder, os irmãos vão nos empurrar. E é isso que eles querem, irmãos. Não vamos ficar envolvidos com picuinhas. Vamos avançar. É salvação para nós, em primeiro lugar. Então, leia o seu livro, A Hora da Mudança, leia a sua Amém. Bíblia, né? Ore e procure suas companheiras. Amém? Amém. O Quando nós companheiro. estamos conversando, desculpa, Ju, só para concluir essa fala da Luciane, quando nós estávamos conversando, preparando, né, a live, nós fomos listar, né, quantas ferramentas. A gente ficou assim, é incrível como o Senhor, Ele é sábio, e Ele sabe que cada uma de nós precisa de uma isca para sermos fisgada, né? Então, nós temos o encorajamento diário das mulheres todas as manhãs, às 7 horas. Nós temos o alimento diário, agora nós estamos desfrutando desse livro, A Hora da Mudança. As mulheres aqui de Taguatinga estão desfrutando progresso espiritual. O GFCM está desfrutando a palavra profética. Nós temos reuniões terça das mulheres, quarta do GF, quinta live com o irmão Pedro. Depois nós temos sábado a reunião de caráter ministerial, a palavra. Domingo nós temos o Partido do Pão. E à noite nós temos mais palavra. Então, assim, nós, né, temos o Avança Jovem, temos a comportagem, temos, né, os serviços na igreja. Vários serviços. Ninguém pode dizer assim, não tem nenhum serviço lá que me encaixa. Tem sim. É só abrir o coração. Tem Né? Quando emprego nós para todo mundo, né? tem emprego para todo mundo. Os trabalhadores da 1/10 hora, né, que Estamos somos desempregados. nós temos ouvido falar muito sobre essa palavra, né? Nós ouvimos muito sobre isso nesses últimos tempos, porque realmente nós estamos vivendo a última era, né? A última hora. Sim. E o Senhor está contando com todos. E Ele tem colocado ferramentas inúmeras, porque às vezes a palavra que me toca não é a mesma que toca a Carla. Às vezes uma ferramenta que é usada, né, comigo não é a mesma da Junsun ou da Lu. Os hinos, para mim. Os hinos, né? Os hinos, os encorajamentos, os podcasts, que aqui também nós temos que gravar os podcasts dos livros, né? Os vídeos do Alimento Diário. Então, assim, são muitas Série Mulheres da ferramentas. Bíblia, do IVPT. Série Mulheres da Bíblia. Gente, é muita coisa. Fora as conferências que nós Não, temos. e a Ju vai falar de uma agora que vai acontecer mulher. 28 e 29 de outubro, que ela vai E eu já ia antecipando. Olha aí, Ju, vou falar. Conta, Ju. Não, o interessante é isso. Se você quer, ou você pensa, nossa, eu tô aqui muito na minha mente, não tô conseguindo sair, eu vou falar uma coisa para você. Tem uma ferramenta que está revolucionando. E ele chama CEAP, né? É uma imersão. A palavra fará, então eu vou mergulhar. E aí agora nós vamos ter a segunda edição. As inscrições estão abertas, mas se você ainda não participou da primeira e ainda não garantiu sua vaga, eu te aconselho a correr e já fazer isso. Se você não sabe do que a gente está falando, o CEAP é um centro de aperfeiçoamento para a propagação do evangelho. Então é uma imersão que vai acontecer, em especial para as mulheres, agora no final desse mês.
né? E você não tem um contato nem nada, manda um direct pra gente aqui no Instagram do MMV, que a gente vai conectar você, né? Como fazer, enfim. Mas você, irmã, que já recebeu o convite, ainda tá pensando? Corre e já garante a sua vaga. E até só para complementar. Eu sofri amargamente com a lista de espera da primeira turma. Olha, eu sofri, viu, com essa lista. Porque eu falei, Senhor, naquele dia não vai ter lista de espera. Vai ser ranger de dentes por 1000 anos. Não, Senhor, não fique na lista de espera. Corra e garanta sua vaga para o SEAP, porque senão eu vou sofrer com a lista de espera e dessa vez não vai ter lista de espera, não, tá? Eu já fiz a minha, gente. Eu também, ó. Já tô dentro. Eu já entreguei para Carla hoje. Eu já entreguei então, a minha hoje para Carla. Gente, eu tenho uma filha de 1 ano e 5 meses. Eu já falei para minha mamãe, vai ficar aí. Você e minha mãe vão se virar. Eu nunca dormi longe da minha filha. Eu falei, vocês vão se virar e eu vou lá. Porque eu quero viver isso, eu quero desfrutar. Porque uma coisa é fato. A nossa mente, irmãs, a gente luta demais. De vez em quando meu marido fala assim, quando eu tô meio bravo com alguma coisa, ele fala assim, você está conversando com quem? Aí, ó Senhor Jesus, porque a nossa mente, se você não ocupa a sua mente com as coisas do Senhor, ouvindo o hino, ouvindo uma palavra, uma ministração, irmãs, a gente tem muita ferramenta, todas essas que a irmã falou, né? Às vezes eu não consigo assistir a live de quinta, eu ponho no dia que dá e aí eu vou assistir. O que a gente precisa fazer na nossa casa é inserir um ambiente onde você estiver no seu trabalho, enfim, se locomovendo, você precisa ter a palavra a todo momento. Porque a nossa mente, os nossos pensamentos, eles geram sentimentos. Sabe quando você às vezes está triste? Fala, Deus não me ama. Opa, então o que você está alimentando no seu pensamento? Onde é que você está colocando a sua mente? Então, irmãs, isso é muito importante. Tá conversando. Gente, olha, no dia que meu pai falou isso, eu arrepio. Eu falei, Senhor Jesus, porque Satanás não lança dados inflamados na nossa mente e fica pocando nossa cabeça, a gente sabe. E mulher, assim, multitarefa, tem que ter muita. Então, a gente precisa ter o cuidado de acalmar, porque a nossa mente pensa, gera emoções em nós, e as nossas ações são condizentes com a emoção. Então, por isso nós precisamos ter o pensamento em Cristo, para que a nossa vontade seja realizar a vontade de Deus, e a nossa ação seja para executar a vontade de Deus nessa terra. Amém. Isso mesmo. E Satanás, ó, vamos ficar esperta, porque ele tem uma estratégia e ele não é criativo. Então, vamos ficar esperta. Primeiro, ele nos isola. Sozinhas não há como triunfar. Nós precisamos estar juntas, né? Congregar é uma ordem. Não podemos deixar de estar junto com aquelas que de puro coração invocam o Senhor. Porque foi ali que o Senhor nos colocou. Então, ele nos isola, depois ele corta o nosso suprimento e nos encarcera na nossa mente, num diálogo contínuo com ele. Isso não pode dar certo. Né? O que ele fez com Eva lá no jardim, é o que a gente precisa lutar hoje para não cair nessa, foi justamente escravizar o homem e a mulher pelo medo da morte e pelo pecado que entrou quando Eva achou que podia ser independente de Deus. Então, o nosso conhecimento do bem e do mal, de saber que a gente acha que sabe que é certo e errado, nos colocou independentes de Deus. Nós precisamos voltar ao princípio. Deus nos criou para sermos totalmente dependentes dele. E como que a gente pode ser liberto desse cárcere que Satanás nos colocou, né? Principalmente com medo da morte, né? Porque a gente teme a morte. Eu vou falar para vocês 3 versículos, que é a palavra fará. Então, vou mergulhar. Presta atenção, tá na Bíblia, nós não estamos inventando isso não, tá? João 8,32 diz, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Aleluia. João 8,51 fala, em verdade vos digo, se alguém guardar a minha palavra, não verá a morte eternamente. E João 8,36 diz, se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Então, nós temos o Filho de Deus, que é o próprio Verbo, que se fez carne, habitou entre nós,
cumpriu a obra de redenção na cruz por nós para nos libertar. Ele é a própria verdade. Então, nós precisamos andar na verdade. Não só viver na verdade, mas andar na verdade. E aí, eu quero saber, a Joana e a Luciane já falaram mais ou menos, mas eu quero saber como, Luciane, essa palavra te liberta. Como a palavra gera em você essa libertação e coloca as suas emoções no lugar certo para você cuidar bem dessas emoções. O que a palavra faz para você, com você? Eu aprendi, quando eu cheguei nessa conferência, meu chip já foi trocado, tá bom? Vou explicar para você o que é trocar o chip, irmã. Irmã, sair da caixa. E ainda tem que queimar, tá bom? Você não tem que só sair dela, não. Você queima ela, porque se você quiser voltar, não tem mais caixa para voltar, né? É você aprender, irmã, entrar nessa palavra profética que está sendo ministrada para mim, para você, para todas nós, e mergulhar, imergir na palavra. Hoje, olha só o que aconteceu. Hoje à tarde, nós desfrutamos dessa pequena porção. Sejamos canais de bênção da graça de Deus. Sim. Sejamos canais de bênção da graça de Deus. Aleluia. Aí, olha só, precisamos abandonar nossa postura crítica. Quando estamos no fluir da graça, as coisas se descomplicam, irmãs. Então, como é que eu vou descomplicar a minha mente? É o fluir da graça. Né, Luciane, mas isso aí é muito... Não fica pensando, ó, eu resolvi nada pensar, como o apóstolo Paulo, nada saber, exceto Cristo e esse crucificado. E isso é verdade. Se eu faço isso comigo, irmã, meu dia é outro. Olha o que acontece aqui, ó. Até os problemas se tornem bênção. Amém. Pensa nisso aí. Você está cheio de problemas, se você mergulhou nessa graça, as coisas ficaram descomplicadas, até esses problemas que você está passando aí, eles vão se transformar em bênção para você. Então, irmã, não duvide, crê no poder. O Senhor te deu a chave é a tua fé e o teu crer. Se você tomar posse da tua fé e do teu crer, o que vai acontecer? Você vai desfrutar de verdade da suprema grandeza do poder de Deus nas suas emoções, nos seus sentimentos, nos seus relacionamentos. Você vai desfrutar, porque foi essa suprema grandeza que ressuscitou o Filho. E levou o Filho lá para cima, lá. Imagina aqui, irmãs, ele passou aqui dos principais potestades, os principais estão aqui em cima da nossa cabeça. Ele passou os principados e foi sentar à destra do Pai. Olha só. E quando eu e você fazemos isso, todas nós vamos para lá. Nós saímos desses principados. Porque a nossa luta, irmãs, nunca será contra ninguém aqui. Não é contra carne e sangue. Se você entender isso, se você procurar, né, ver isso em Deus, você não vai brigar com mais ninguém. Amém. Porque a sua luta não é contra nenhuma das irmãs, nem do seu familiar, de ninguém, né? De ninguém. A nossa luta é contra os principados e potestades. A gente tem que entender isso, tem que entender. Eles estão aqui nos ares. E eles aproveitam, eles jogam sair da armadilha, né, Luciane? Sair da armadilha, do lugar onde Satanás conversa conosco. Isso que é a pior armadilha nossa na nossa mente, como a Jussu falou, com quem que tu tá conversando? É com Deus? Ou é com... Né? Tem até mente falar o nome dele, né? Ou é Deus de verdade, ou é ele. Não existe outra opção, né? Só duas. Só tem duas opções. O pecado entrou dentro da gente, estragou a gente, danificou a gente. Irmãs, nós precisamos correr para poder realmente deixar Deus realmente olhar para nós e transformar essa nossa imagem, realmente a gente poder contemplar a imagem dele em nós, sabe? Amém. Como é que eu contemplo? Entra na palavra, emergir nessa palavra. Ele fala assim, quando entramos nesse rio e nos tornamos seus canais, somos os primeiros a receber os seus benefícios. Amém. Irmãs, entra e você vai receber esses benefícios. Amém. Não fica aqui, ó. Não fica como a Jussu falou, como a irmã Carlinha falou, como a Joana falou. Não fica aqui, não. Porque isso aqui ela atrapalha a gente, ela isola a gente, ela quer ver você bem longe. Aí tu tá longe, aí tu vai ver as coisas que estão acontecendo, tu vai começar a criticar. Vai começar a falar mal. Vai começar a falar que tá todo mundo doido. Então, fica perto. Tá doido. Eu tô doida mesmo. A Joana sabe que eu tô com fogo nas pantalonas, né?
Fogo nas calças. Simbora. Mas é uma loucura boa, né? Somos loucos só pelo Senhor. Amém. Isso, né? Então, aí no final, irmão, fala assim, ó, ao suprir os outros de nosso interior, flui rios da graça. E ao passar por nós, primeiramente nos beneficia, nos amadurece e aumenta a vida de Cristo em nós. Amém. É Amém. isso que acontece. Amém. Então, é assim que eu me salvo. É assim que eu me salvo. Eu tô como criança. Tô repetindo. Amém. Amém. Você sabe que eu, às vezes, quando eu tô pensando umas coisas que eu falo assim, cara, eu não acredito que você tá pensando isso. Aí sabe o que eu faço? Eu fico igual doida, assim, ó Senhor Jesus, ó Senhor Jesus, ó Senhor Jesus, ó, pra não pensar. E funciona. Quando a gente invoca o nome do Senhor, existe alguma coisa mais pesada do que uma Bíblia? Por quê? É um conjunto de muitas folhinhas. Quando você invoca o nome do Senhor, parece que não acontece nada. Mas é uma folhinha sendo colocada dentro de você e dentro do seu espírito. Quanto mais você invoca, mais folhinha vai sendo colocada. Então, a doidura do Senhor me salva. Porque eu estou invocando o nome do Senhor, eu estou declarando que o Senhor é o Senhor da minha vida. Então, quando a loucura é maior do que a necessidade, eu invoco sim. Quantas vezes forem necessárias para afastar aquele pensamento de mim. Agora mesmo o pensamento sumiu, a paz chegou e eu estou no espírito. Aí Satanás, ou seja, a caixa voou, aí ele não vai ter mais acesso a mim, porque eu invoquei o nome do Senhor, que é outra coisa maravilhosa, né? Mas, Joana, fala aí da palavra, filha. Vamos voltar, desculpa, é porque eu lembrei das folhinhas. Não, e assim, agora, né, a gente está desfrutando da imersão da palavra, né? Antes a gente saía, o que é imersão na palavra? É você comer essa palavra, você degustar, você mergulhar a tal ponto, você pega um versículo, conhecereis a verdade vos libertará, e você vai usando, você vai mastigando aquilo ali, daqui a pouco, você precisa de orar por alguém, você lembra daquele versículo, você vai orar em cima daquele versículo. Amém. Nós temos tido essa prática, tá uma benção. A gente tem ido lá para o local de reuniões toda sexta, né, à tarde. E antes de sair, que antes a gente ia pregar o evangelho, a gente sempre teve essa prática, né, de orar pelas pessoas. Graças ao Senhor já tem sido, né, o Senhor já nos revelou isso há um tempo. Mas a gente chegava lá, a gente orava, abençoava a nossa saída e ia, com a cara e a coragem. Mas agora, com a questão da imersão na palavra, o que a gente faz? A gente primeiro se alimenta. A gente come aquela palavra, não fala que nós somos animais ruminantes, que é como ovelha. Esse ruminar, né, volta, né, vai ali mastigando novamente, vai tirando todos os nutrientes dessa palavra. Aí, semana passada mesmo foi, né, a suprema grandeza do poder de Deus. E aí falou que esse imenso poder, ele está dentro de nós. E esse poder, ele é tão imenso, minha irmã, eu comi tanto que a palavra está aqui toda hora que eu lembro da palavra. Sabe, eu que já estou com dificuldade de memorização, já estou assim, né, passada dos 50, memória não está lá essas coisas todas, mas com essa prática, a palavra entra. Aí você fala, e esse poder, ele é tão imenso. Esse poder de Deus é tão imenso que ressuscitou Jesus de entre os mortos e o fez assentar, né? Sentar acima dos principados e potestades, ele levou acima, ali nos céus. E ele está sentado à direita de Deus Pai. Aí quando a gente saiu a gente comeu tanto essa palavra, comeu, né? E aí quando nós saímos para pregar o evangelho, para orar pelas pessoas, aí você está orando para aquela pessoa e fala, ô Senhor Jesus, ela fala, eu quero uma oração pela saúde. Senhor, que a suprema grandeza do teu poder opere na vida dessa pessoa de tal forma que ela seja curada. Esse poder ali que ressuscitou Jesus Cristo, ele hoje está dentro de nós e nós hoje ministramos esse poder para dentro dessa pessoa. Então você não precisa mais se esforçar, ficar pensando, ai meu Deus, o que eu vou falar? Ai meu Deus, o que eu vou orar? Não, Senhor, se você comer da palavra, você comer mesmo, ruminar essa palavra, quando você precisar, ela vem na sua boca. Porque, né, fisicamente nós somos aquilo que nós comemos, né? E espiritualmente também, e espiritualmente muito mais.
Se nós comemos só coisas do mundo, só coisa do mundo, coisa do mundo, quando você chegar perto de alguém, você não vai conseguir falar de outra coisa. Mas se você come da palavra, quando as pessoas ao seu redor começar a falar outros assuntos, você já não se encaixa mais. Né? Então, assim, eu faço atividade física, né? Então, eu vou cedinho. Aí, 7 horas eu tô indo na academia. Ai, gente, quando tem uma colega lá que ela fica com alguns assuntos que eu falo, olha, esse dia eu tive que invocar muito. Senhor Jesus, guarda minha mente. Porque naquele dia tinha sido justamente eu que estava no encorajamento diário falando de amar o próximo. E eu já estava me irritando, até com a voz daquela moça, aquela moça estava me deixando tão irritada que eu estava fazendo os exercícios e era assim para sair voada. Falei, ai, não tô aguentando a voz dessa mulher, meu Deus do céu. Aí eu comecei a invocar, Senhor Jesus, Senhor Jesus, Senhor Desamar Jesus. meu próximo. Aí depois eu falei, deixa eu ouvir aqui o encorajamento diário. Aí a irmã Joana, né, que eu falando, amar o próximo. Ô, Senhor Jesus, me perdoa, ela é meu próximo. Senhor, me perdoa. Então, assim, ela é meu próximo, ela é o próximo. Senhor, se eu falou essa palavra, foi para mim. O dia que o Senhor mandou falar essa palavra, eu estava sabendo que esse dia eu ia encontrar com essa pessoa falando esse assunto tão desagradável. Ah, não, Senhor Jesus, misericórdia, né? Então, assim, de 100 palavras, eu não aproveitava nem 10. Eu falei, tá difícil, Senhor. Mas eu falei, ô, Senhor, ela é meu próximo. Senhor, salve ela também. Aí eu fui orar por ela, né? Não orei lá na Isso hora, porque muda o nosso coração, né? muda o nosso coração Com e a gente relação a começa a Deus. realmente exalar o bom perfume de Cristo e amar. E você vê que o Senhor, ele morreu foi por todos, não foi só por mim, Amém. porque ele me achou Amém. engraçadinha, né? Não, não, não. Eu sou pecador igual aos outros também. Eu fazia muita coisa, né, que entristecia e faço até hoje, ando lutando para não fazer, né? Pela graça do Senhor, para que eu possa ser uma vencedora. Esse tem Amém. sido o meu anelo, né? Ser uma vencedora em Cristo. E assim, é a palavra, sabe, irmãs? É a palavra. E quanto mais você come dessa palavra, esse amor de Deus, ele exala de você realmente de tal Amém. forma que você não consegue mais sair na rua e ser e não ver o sofrimento do seu próximo. A gente Se gera em nós uma irritar com a voz da coleguinha. não, aí você vai ter que orar, né? Você tem que orar. Agora eu já entro lá e todo dia ela tá lá, sabe? No mesmo horário. Então é o momento de eu invocar mais, falar, Senhor Jesus, o Senhor falou aquele dia com aquela irmã lá que é amar o próximo. Então agora eu tenho que amar essa pessoa. E estou pedindo ao Senhor uma Amém. oportunidade de chegar nela e de orar por ela, sabe? Que o Senhor me dê um momento que ela fique calada, porque ela não consegue ainda, né? Mas o Senhor vai me dar essa oportunidade, sabe? Eu não Amém. quero me irritar mais com ela, eu quero o Senhor orar por ela. Então, no Amém. momento que eu estiver indo na esteira, que ela estiver lá, blá, 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 eu vou estar lá, Senhor Jesus, e abençoando, ministrando bênção na vida dela, porque realmente ela está perdida. Né? Ela não conhece, ela não toca nessa vida que eu estou tocando, ela não Amém. está desfrutando dessa palavra que eu estou desfrutando, né? Ela fica puxando bandeira de partido A, partido B e agride as pessoas. E eu falei, Senhor, a única bandeira que eu quero carregar é a bandeira de Cristo. Amém. Eu quero Amém. carregar a bandeira de Cristo, sabe? Principalmente nesses dias que a gente está vendo tanta briga, né? Falei, Senhor, eu quero carregar a bandeira de Cristo, porque eu Amém. sou uma cristã e eu quero levar a vida para as pessoas. Eu não quero levar nem partido A, nem partido B, nem briga, nem discórdia. Eu quero levar paz, quero levar o amor, essa paz que excede todo entendimento. Amém. Quando você fala, né, dessa paz que excede todo entendimento, realmente as coisas estão assim, ó, de perna pro ar, mas você está ali tocando o Senhor. Oh, Senhor Jesus, você está ali Amém. invocando, comendo a palavra, que parece que ó, o mar pode estar bravio ali, mas você não está sentindo, porque Jesus está no barco, né? Aí você Amém. desfruta. Então, esse tem sido, sabe, irmãs, assim, a minha busca constante é desfrutar Amém. mais e mais da palavra, é me juntar a essas irmãs que chegam assim doida, né? E vai pro PAC, né? Vai pro PAC agora, vai voltar mais doida ainda. E eu preciso me juntar, porque eu preciso ganhar dessa vida, já que eu não estou indo, eu preciso pelo menos Encostar colar no mesmo essas fogo irmãs. dela, né? Encostar ali e falar assim, ô, pega aqui também. E tá no CEAP, tá nas reuniões, sabe, na imersão da palavra. Antigamente eu ficava olhando e falava assim, meu Deus do céu, se tiver um visitante que ia pensar que a gente tá tudo doido, fica gritando, falando o leão saiu da jaula, sair da caixa, Senhor, Solta o mas pino será da que granada. solta o pino da granada? Falei, meu Deus, o povo vai escandalizar, mas não é nada, eu que estava escandalizada. Aí eu peguei e comecei a orar, falei, Senhor, me livra disso, me livra desse negócio.
pois hoje eu já pulo no meio também. E falei, Senhor Jesus, agora as irmãs bonitinhas não podem andar de salto, tem que andar de tênis, porque é uma pulação, uma invocação, e pula mesmo, e solta o pino da granada mesmo, e vamos desfrutar, né? Vamos desfrutar e sair das críticas, Amém. deixar o Senhor falar conosco. Amém. É isso mesmo, né? A gente precisa de sair da mente, sair da Sair da caixa, mente. Sim. e nos libertar disso e cair no fluir. O Senhor não falou que todo aquele que, que receberia rios de água viva, que do seu interior fluirão rios de água viva. Nós temos recebido rios de águas vivas, né? De muitas formas o Senhor tem suprido rios para nós. E esse rio não pode ficar represado dentro de nós. A Luciane falou, né? A água parada estraga. Dá dengue. Dá doença. Então nós precisamos fluir. E isso tudo é para a gente exercitar isso. Na verdade, a pregação do Evangelho deveria ser o nosso viver. Porém, a gente não tinha esse viver. Então o Senhor criou ferramentas para que nesses últimos dias nós possamos exercitar a tal ponto disso virar uma coisa natural para nós. Automaticamente eu peguei um Uber, eu orei pelo Uber. Automaticamente eu parei para abastecer meu carro, eu orei pelo moço do posto. Isso que o Senhor quer de nós. Ele quer nos usar. Os trabalhadores da 1ª hora foram chamados porque eles estavam desocupados. O Senhor não quer ninguém desocupado. O Senhor precisa de cada um de nós. Nós somos membros do corpo de Cristo. Todos nós somos importantes. Todas nós temos uma função. Nós precisamos descobrir qual é a nossa função para fazer o corpo funcionar, para ser edificado, para o Senhor poder voltar. O Senhor está com pressa e Ele quer contar conosco. Que o Senhor nos encontre fazendo assim, né? Fazendo a vontade dEle, saindo da caixa mesmo, saindo da mente, para colocar nossa mente, nossas emoções no espírito, para serem úteis, para levar o que a gente tem dentro de nós para todas as pessoas que estão aí fora precisando, né? Amém. Acho que esse é o nosso recado de hoje. Eu queria agradecer demais a Luciane e a Joana que toparam estar conosco. Nossos bate-papos, né, Ju, são assim, totalmente livres, simples, mas o nosso coração é de suprir cada uma das irmãs que estão aqui agora e aquelas que vão acessar depois. Porque a gente quer sempre uma coisinha nova no nosso canal, no nosso perfil, que seja de suprimento, de vida principalmente, de edificação, para levar todas a funcionarem, exercitar seus dons, para poder trazer o Senhor de volta junto, que o Senhor nos encontre assim, né? Amém. Amém. Chega, né, o interessante... Tem direito a uma musiquinha antes da Jussu falar, que eu vou deixar você falar, tá, Jussu? Eu vou deixar, tá, Jussu? É só para tocar fogo nas crentes que estão aqui na sala, aqui, ó. O que vocês são? Compostor. O que vocês fazem? Comportagem. O que vocês são? Compostor. O que vocês fazem? Comportagem. Comportagem. Amém. Glória a Deus. Desde a primeira turma do CEAP, o Senhor providenciou um CEAP para mulheres, para eu fazer CEAP. Amém. Além de CEAPista, Jesus é lindo demais. Amém. Quer falar, Joana? Não, eu só ia falar o seguinte, irmãs, não espere a sua vida ficar perfeita para fazer a vontade do Senhor. Não adianta. Perfeita, a nossa vida só vai ser no reino. Aqui nós estamos aqui para buscar mesmo. Vai, chorando, vai. Alegre, vai. Mas vai. Sabe, muitas vezes nós vamos pregar o evangelho chorando. Sai daqui engolindo o sapo inteiro, com as pernas, tudo. Chega lá no local, você nem lembra que você engoliu o sapo. Você nem lembra mais do sapo. Você começa a mergulhar na palavra e você esquece tudo, entendeu? É isso aí. Não espere sua vida ficar perfeita, todo mundo quietinho na sua casa, maravilha. Não. Vai buscar o Senhor agora. Com problema, do jeito que tiver, com doença, sem doença, e vai. Amém. Mesmo porque quantos anos de vida a gente tem mesmo? No máximo 100. E quantos anos de perdão? 1000. 1000. Vale a pena. E aí o interessante é que toda essa live, eu vi várias mensagens aqui, e as pessoas, as irmãs aqui estão se identificando, né? E isso é importantíssimo, porque é para a gente entender que a gente não está sozinho.
todas nós aqui, até fizeram a brincadeira com a Luciane, né? Que é casada com um irmão cooperador, mas todos nós passamos por tribulações e nós precisamos ser ajudados. Então vamos focar nisso, aproveitar que está tendo essa série de lives, né? Para vocês participarem da próxima sexta-feira, nós vamos falar especificamente da parte do corpo. Claro que nós vamos também falar do espírito, porque é o mover, né? Mas então convide suas amigas, esteja atenta às notificações que a gente vai estar fazendo. E aí, no último final de semana, de outubro, a gente vai fazer uma live direto do SEAP. Aí a minha pergunta é, você vai estar no SEAP ou você vai estar assistindo a live? Né? Então, por favor. Eu vou. Então vamos participar da... né, Luciane? Vamos fazer de lá. Tenho esse Senhor papai, Jesus. mas vou estar orando por vocês. Amém. Irmãs, ó, ninguém segura a água, irmãs. Ninguém segura a água. Ninguém Amém. segura. Rio tá fluindo, irmãs. Entra aí, mergulha. Amém. E esse canal é para isso, viu? Esse Instagram é para a gente poder falar mesmo, fluir. Então convide as suas amigas, vai ficar gravada essa live. Marca sua amiga, manda essa live para sua amiga, né? Porque essa palavra é para encorajar todas nós, né? Amém. Então, se você também quiser voltar na live e assistir a live de novo, se sentir encorajada, volta, salva aí, e aí já vai ficar fácil acesso para você sempre estar acionando e desfrutando, tá bom, minha? E outra coisa, tem o YouTube, que a gente comentou de algumas ferramentas. Se você ainda não conhece, o canal do Ministério de Mulheres Virtuosas da Região 1 te convida a conhecer. No link da bio, tem o link da Linktree. Você pode clicar lá e vai te direcionar direto para o YouTube. Ou você entra no YouTube e coloca Ministério de Mulheres Virtuosas da Região 1 e você vai ter acesso a todo esse material de desfrute para a sua semana. Tá bom? Encorajamento diário todos os dias, 7 horas da manhã. Todos os dias. Para começar o dia em Cristo. Amém. Amém. Então é isso. Muito obrigada pela presença das irmãs aqui e por todas vocês que acompanharam. Jesus é o nosso Senhor. A Carla quer mais. Eu acho é pouco. Eu quero mais. Eu acho é pouco. Emanuel é Deus conosco. Não. Amém. O corpo não é nada sem Nada sem cabeça. Amém. Amém, amada. Jesus é o nosso Senhor. Amém. Beijo.